Saúdo a todos com a paz do Senhor. Este é mais um vídeo para o canal e esta é mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Quero ler a palavra do Senhor aqui no livro do Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Louvado seja o nosso Deus. Aqui, fazendo assim uma reflexão nessa passagem, que fala que Deus prova a Abraão. Nós sabemos que Abraão era o amigo íntimo de Deus. Abraão, já quase com 100 anos de idade, não tinha filhos, porque a sua esposa Sara era estéril. E Deus promete filhos a Abraão, um filho que dele descenderia todas as nações e seria como a areia do mar. E Abraão, porque a fidelidade dele para com Deus, porque Deus sonda o coração. Não adianta a pessoa dizer que é crente, que é servo, que é fiel, que é isso e aquilo outro, se Deus não comprovar. O Salmo 139 fala que Deus, ele sonda o coração. Tu me sondas e me conheces, disse o salmista. De longe tu entendes o meu pensamento. Então Deus sabia do coração de Abraão que quando os seus pais adoravam a deuses, ele optou por adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus dos céus. Então essa adoração, essa entrega, essa crença em Abraão, essa fé, mesmo aceitando coisas que os seus olhos não viam, como por exemplo, quando Deus faz o chamado, está lá capítulo 12 do Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não interrogou a Deus se essa terra era fértil, se era perto, se era longe, quais as dificuldades. Não, ele não indagou nada disso, simplesmente conversou com Sarai, sua esposa, e pegou ali seu gado, seus criados e partiu, levando consigo o seu sobrinho Ló. Ele não questionou com Deus para onde iria, simplesmente obedeceu, porque era uma fé intrínseca no Deus verdadeiro que ele adotou para ser seu Deus. E essa fé, essa crença, essa obediência de Abraão para com Deus fez com que Deus o abençoasse grandemente, lhe presenteando, dando um filho, o Isaque. E agora, quando Isaque nasce, Abraão está com 100 anos de idade completos. E ali o Isaque cresce naquela amizade com seu pai Abraão, aprendendo a oferecer sacrifícios ao Senhor. Quantos holocaustos Isaque ajudou seu pai a fazer, desde menino, quando Abraão ia oferecer holocausto nos montes, Isaque o acompanhava. Era um filho que obedecia ao pai e aprendia a temer ao Senhor, o Deus do seu pai Abraão. E aquilo fazia com que Abraão amasse cada vez mais o seu filho Isaque. Aquela relação entre pai e filho, cada vez mais ela se alicerçava. E Deus observava e sabia do coração de Abraão o quanto ele amava o seu filho Isaque. Aí chega um dia, aqui no capítulo 22, registrado, que Deus fala a Abraão: Abraão, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ele diz: olha, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Olha só. Deus vai, claro, nós sabemos o desfecho da história. Só que se nós estivéssemos assim no lugar de Abraão, quando esse pedido de Deus, ou um pedido ou uma ordem, na verdade é uma ordem, porque Deus não pede, Deus ordena.
nós só temos que obedecer. Ele é Senhor, nós somos servos. E ele parece que ele machuca assim o coração de Abraão, porque se ele dissesse: Abraão, toma o teu filho e oferece em holocausto. Não, ele não fala só isso. Ele diz assim: toma o teu filho, o teu único filho, sabendo que Abraão só tinha Isaac. Ele tinha o Ismael com a Agar, mas do plano de Deus, do projeto de Deus, era Isaac. Esse era o único dele com Sara. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem tu amas. Veja só, ele machuca mesmo. E oferece para mim em holocausto, num dos montes que eu te mostrarei lá na terra de Moriá. Abraão não pergunta a Deus o porquê. Abraão não diz: Senhor, mas o Senhor tem certeza do que o Senhor está pedindo? Ele poderia dizer: o Senhor não aceita holocausto humano. O Senhor tem noção do que o Senhor está falando? Não, Abraão não questiona. É por isso que eu raciocino assim: a fé de Abraão, a entrega, a confiança, a crença que ele tinha em Deus. Porque ele, sabendo que era o seu filho, o filho do coração, o filho da amizade, da companhia, o filho do amor, sem falar filho biológico, claro que era. Aí Deus pede um holocausto e ele começa a pensar: mas se Deus pediu, ele simplesmente obedeceu. Marcou o dia, conversou com Isaac: Isaac, nós vamos tal dia oferecer o holocausto ao Senhor, lá em Moriá. E quando chega o dia, o Isaac alegre, e amanheceu com certeza muito alegre, porque ia oferecer holocaustos ao Senhor. Abraão pega ali um jumento, prepara a lenha, leva a lenha, pega o cutelo, pega o fogo e vamos, meu filho. E o Isaac, muito satisfeito, pega 2 dos seus moços, seus criados, e vão. Caminho de 3 dias. Com 3 dias ele olha de longe e avista o monte. A Bíblia diz que ele avistou de longe o monte. E o que passa no seu coração: é lá que eu vou sacrificar o meu filho. E quando ele chega lá no monte, que ele erige o altar com pedras, coloca a lenha. Antes disso, no caminho, Isaac vai lhe fazer uma pergunta que eu tenho certeza que aquele também dilacerou a alma de Abraão. Porque ele diz: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas e o cordeiro do holocausto? É como se ele dissesse: pai, aqui está aqui a lenha, está aqui o fogo. Pai, nós esquecemos o principal. Nós esquecemos o cordeiro para o holocausto. E aquilo, a alma de Abraão com certeza esvaiu-se em lágrimas. Porque ele sabia que o seu filho era o cordeiro. Era o seu filho que ia ser sacrificado. E ele não sabia. E ao preparar o altar, colocar a lenha, é claro, ele fala para o Isaac: meu filho, você é o cordeiro. A Bíblia não deixa registrado, mas com certeza ele conversou com Isaac: meu filho, Deus te pediu em holocausto. Ele é o Senhor da minha vida e da tua vida. Ele é o dono da nossa vida. E ele te pediu em holocausto, no lugar de um cordeiro. Isaac se prontificou. Ele poderia, porque ele já era um jovem, ele poderia dizer assim: não, pai, peraí, o senhor está errado, que é isso, vai me matar? Não, peraí, eu estou jovem, eu preciso viver. A Bíblia não diz, mais uma passagem que a Bíblia não diz, mas Isaac se deixou. Ele cria no Deus do seu pai Abraão. Ele tinha assim um amor tão forte por Abraão, seu pai. Com certeza ele diz: não, pai, já que Deus, olha só, olha a fé de Isaac também. Não é só a fé de Abraão, a fé de Isaac ao nosso Deus. Com certeza ele disse: não, pai, já que Deus me pediu em holocausto, então seja feita a vontade de Deus. Aqui estou. E se ofereceu em sacrifício. O que eu fico imaginando é que muitos pais às vezes dizem assim: ah, o meu filho é a minha vida.
Uma mãe diz: "Ah, o meu filho é a minha vida, a minha filha é a minha vida. Se ela morrer, eu morro junto." Isaac era o amor de Abraão. Além de ser filho único, era o da sua companhia, era um menino obediente, temente a seu pai, temente a Deus. Era o companheiro íntimo de Abraão, ligado, o companheiro de todas as horas. Ele poderia muito bem, pelo menos, tentar persuadir a Deus para que evitasse aquilo, mas não. Sabe o que isso me faz lembrar? O que Jesus disse: "Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim." Abraão amava muito a Isaac, mas ele amava mais a Deus. Olha só, ele amava a Deus sobre todas as coisas, sobre até o seu próprio filho. Eu fico a meditar que se Deus dissesse: "Abraão, amarra uma corda numa árvore, amarra no teu pescoço e tire a tua vida. Eu te quero aqui em cima, aqui logo." Eu tenho certeza que Abraão teria feito essa tentativa. É lógico que Deus não ia aceitar. Ele não permite o suicídio. Mas se Deus fizesse esse pedido, Abraão se pediu, ele ia tirar a vida do próprio filho, ele tiraria dele, se caso Deus pedisse, fizesse essa prova com ele. Tamanha era a fé de Abraão para com o nosso Deus. E agora imagina Abraão, depois de conversado com Isaac, amarra-o, coloca sobre ali a lenha que estava sobre o altar. E outra coisa, Abraão não ia simplesmente matar de uma vez Isaac, ele não ia tipo assim bater com um machado na cabeça, não, porque o sacrifício era por imolação, ou seja, cortar o pescoço para sangrar, para derramar o sangue, depois o sangue aspergido sobre o altar e depois ateado fogo, porque holocausto significa queima total. Ele ia ver, ele ia cortar o pescoço do seu filho, tirar a vida, é lógico, e depois ia queimar seu filho. Tudo por quê? Por obediência ao Senhor. Por obediência a uma ordenança do Senhor. Me dá o teu filho, o teu único filho, o Isaac, a quem tu amas, me dá em holocausto, lá num dos montes de Moriá, onde eu te mostrarei. Isso é amor pelo Deus. Isso é um exemplo pelo amor que nós temos que ter ao nosso Deus, que Ele nos amou primeiro, e Abraão ia fazer aquilo com sua alma dilacerada, o coração de luto seria um luto perpétuo, mas ele ia fazer em obediência a Deus. E quando Deus percebe que Abraão ia obedecer, ia sacrificar o seu filho, ele brada desde os céus: "Abraão, não estenda a mão para fazer isto com teu filho, porque eu sei que tu temes a Deus." Agora sei que temes a Deus. Ou seja, agora é a prova. Deus já sabia, claro, Deus já sabia. Ele só queria deixar registrado a história para que nos servisse de lição o que era amar a Deus sobre todas as coisas, sobre até nossos próprios filhos. Temos que amar a Deus. E depois, Abraão, claro, muito alegre, tira o seu filho dali e olha, está lá um cordeiro preso pelos chifres para que servisse em holocausto ao Senhor nosso Deus. Que lição de amor a Deus acima de todas as coisas. Agora Abraão volta com seu filho Isaac feliz, amando-o cada vez mais e amando Deus mais ainda, porque nós temos que amá-lo sempre, todos os momentos da nossa vida. Que esta lição de Abraão, este exemplo, nos sirva de lição, de um aprendizado, para que nós venhamos nesses tempos difíceis, tempos de esquecimento, tempo que as pessoas não buscam mais a Deus, que nós venhamos nos aproximar mais, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, e sendo Ele o centro da nossa vida, porque nós vivemos para Ele, tudo é para Ele e por Ele e para Ele, e nós dependemos dEle. Se você entendeu esta mensagem, divulgue-a nas redes sociais, envie para um parente, um amigo, um conhecido, um vizinho. Não esqueça de deixar teu like, tá bom? Mesmo você que já é inscrito no canal, deixa o teu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. Ajude este canal a crescer, que o conteúdo deste canal é simplesmente de divulgar a palavra do Senhor nosso Deus.
tá bom? Se você quiser também, deixa o teu comentário aí no rodapé do vídeo. Ative o sino das notificações. Como eu sempre digo, esta foi mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade.